Bom, pessoal, para a gente finalizar a nossa sessão dessa semana, a gente vai tentar prever dados que não foram usados nem na validação, nem no treinamento, que eram aquelas sequências de dados que a gente tinha deixado aqui do 15 ao 0, a gente não tinha utilizado para nada, né? A gente nem colocou no nosso dataset. Então, esses dados aqui que vocês estão vendo agora, eles não foram usados para nada. Vamos supor que até esse dia aqui, que era 16 dias atrás, a gente treinou nossa rede e aí a gente começou há 2 semanas atrás a usar ela para fazer operações e predizer e ver se ia dar certo. Bom, a gente pode fazer uma simulação rapidinha lá no Python e eu não vou me estender muito porque a gente já estendeu bastante essa semana, até mais do que deveria, mas vamos fazer assim. Eu salvei aqueles dados aqui então num btctest.txt, então estão os dados 1 a 16 estão ali, exatamente esses dados que a gente acabou de ver aqui no Python, tudo bem, claro, vai até o fim ali, são os dados que a gente não usou para nada até agora. Então, vamos tentar ver se a gente consegue prever esses dados aqui. Como que a gente pode fazer? A gente tem um modelo treinado e a gente pode usar esses valores aqui, ó, por exemplo, esses valores aqui, para tentar prever esse. A gente pode usar esses valores aqui para tentar prever esse. Não é isso basicamente que a gente tem? Então, vamos carregar isso aí lá no Python. Vamos lá, começar a carregar os dados. A gente já tem a maior parte desse código escrito, mas vamos lá. Então, carregar os dados. Vai ser muito parecido com lá em cima, ó. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá em cima. Pegar, inclusive eu vou copiar isso aqui, ó. A gente vai usar muitas dessas coisas, eu vou copiar tudo isso aqui, ó. A gente não vai usar tudo, mas vai usar um pedaço. Vamos lá, colocar tudo aqui. Então a gente vai pegar o dado de teste e a gente vai carregar o btc underline test, certo? Carregamos. Vamos separar eles em dados de atributo e alvo mais uma vez. Então a gente tem o x test e o y test. Não precisa dividir em treinamento e validação, mas precisa, se a gente quiser fazer previsão, normalizar o x, porque os pesos que a gente fez até agora, os pesos que a gente treinou, eles são para o x normalizado. Então a gente tem que normalizar o x. A gente não vai criar o escalador de novo, não vai treinar o escalador de novo, a gente só vai normalizar os dados de x. Então, x_test recebe scalar.transform x teste. Isso é muito importante, porque agora a gente tem aqui um y_teste e com esse x_teste a gente pode ver quais seriam os y previstos. Esse aqui é o y real, é dos dados 1 a 16, quer ver? A gente pode printar ele aqui. Opa, print y_teste, certo? Vão ser os dados que estão, nossa, chega até 43.000. Que estranho isso aí, né? Deixa eu abrir esses dados aqui só para ter certeza. Não tem 43.000 na primeira coluna. Será que eu separei alguma coisa errada? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Y_teste é igual a data da coluna 0. Deveria ser isso aqui. Ah, mas é o data. Desculpa, tá aqui o erro. Data teste. É bom conferir as coisas também, né? Às vezes. Agora sim. Isso, no meu y_teste agora sim. Então, esses valores aqui. Os valores reais dos dias 1 ao 16, desde que a gente fez o treinamento da nossa rede. E agora a gente pode usar esses valores aqui para criar os valores preditos. Como que a gente cria os valores preditos? A gente já viu aqui em cima, ó. A gente faz exatamente a mesma coisa. A gente pode pegar e prever. Agora, gerar para os dados de teste, a gente pode criar predições a partir dos dados de teste, certo?
pronto, agora a gente criou as previsões. Agora a gente pode plotar os nossos gráficos. A gente pode dar um plt.plot. Já que a gente pode colocar só, se a gente colocar só o y-test aqui, por exemplo, sem fazer mais nada, ó, a gente vai ter o gráfico dos últimos 15 dias, ó. Tá reverso ele, na verdade. Tá reverso, tá reverso mesmo. Por que que ele está reverso? Porque esse aqui é o mais antigo, esse aqui é o mais novo, né? É isso? Então, o que está acontecendo é que o Python está plotando daqui para lá. Então, a gente teria que reverter esse gráfico. Já revertemos ele. Vamos colocar um plt.plot no mesmo gráfico. plt.plot. Agora, não da previsão, não do teste que é o real, mas da previsão. Y minúsculo, né? Y pred. Vai dar um gráfico feio. Tá difícil da gente avaliar. Vamos fazer umas coisinhas aqui. Primeiro vamos passar isso aqui para bolinhas. Então vamos colocar um ou, e eu nem sei qual que é qual. Então vamos dar uma legenda para isso aí. A gente pode inclusive copiar o que a gente já tem aqui, né? Aqui não, mas aqui em cima. Então a gente vai travar em cima, vai colocar um xlabel, tá certo. Pronto. Vamos copiar isso aqui. Então vamos dar dia no eixo X e valor BTC USD no eixo Y. Vamos colocar aqui a legenda, como o y-test está o label igual real, e aí aqui o label é igual a predito, label igual predito. Tá, vamos pensar como que a gente... Aí tá um pouquinho melhor para ver. Vamos só inverter esse gráfico. Quando você manda plotar só uma variável, ele vai plotando ela em sequência, na sequência que está aqui no arquivo de texto. Então, por isso que ele está plotando reverso, porque a gente pegou de cima para baixo, né? A gente pode criar uma variável dia reversa, que vai do 14, 15, 16. Uma variável que vai do 16 ao 0. Então, eu vou criar aqui dias recebe np.arrange. Arrange é a mesma função range lá que a gente usa no loop for, né? Cria uma sequência numérica que vai de um número até o outro. Eu quero que vai do 16 até o 0 ou 1. 16 até 1. A gente já vê, se der erro é no outro. De menos 1 em menos 1. E aí a gente vai plotar... tem que criar a variável dia antes. Desculpa, isso aqui é só para a gente poder visualizar os dados melhor. Então, vou plotar dia e dia. Se der erro, tá com uma dimensão a mais. Então, vai até o 0. Pronto, agora está na ordem certa. Então, vamos analisar a nossa previsão aqui, se a nossa previsão era minimamente boa. É complexo a gente fazer essa avaliação, mas a gente consegue, de certa forma, ter uma ideia aqui. Vamos lá, o que a gente tem aqui? No primeiro dia, então, primeiro dia agora, só vou fazer a mesma reversão que eu fiz ali, o primeiro dia é aqui, né? Por isso que estava fazendo ao contrário. Então, esse é o nosso primeiro dia de busca pelo Bitcoin. O modelo preveu, com base nos dias anteriores, que ia estar esse valor aqui. E o real foi esse. Tem uma certa diferença, mas a partir de agora a gente consegue fazer algo, acho que até interessante. A partir daqui, isso aqui, a gente só usando dados para trás, ele preveu que no outro dia está mais alto. E o que aconteceu realmente? Estava mais alto. Então aqui a gente teve uma previsão boa. Olha que legal. Agora, usando dados daqui para trás, inclusive esse dado aqui, que esse dado aqui ele era desconhecido até então, agora ele é conhecido. No dia 2 esse dado aqui é conhecido. Por isso que
fica parecendo um espelho, mais ou menos, um pouquinho deslocado, né? Que esse dado aqui, ele entra na previsão agora. Esse dado entrando na previsão, ele falou, então vai subir mais ainda. Aí veio outro dia, não, e não subiu. Então, beleza, a gente teve um acerto, a gente teve um erro. Aí, no próximo dia, como esse dado aqui passou a fazer parte da previsão, certo? Para prever esse dado aqui, ele falou, então vai ficar mais ou menos igual. O que aconteceu na realidade? Subiu um monte. Aí ele falou assim, ele viu então que subiu um monte. O que ele falou? Bom, então no próximo dia vai subir um monte. Aí veio o próximo dia, na verdade, caiu um monte. Beleza, temos mais um erro aqui. Então isso aqui entrou no dado, isso aqui entrou na previsão. Ele falou, bom, a partir de agora vai descer um monte. O que aconteceu de verdade? Desceu um monte. Ponto para ele. Falou, vai descer um monte. O que aconteceu? Desceu um monte. Mais um acerto. Falou, vai descer um monte. O que aconteceu? Desceu um monte. Mais um acerto. Olha, ele tá dando uns acertos legal. Falou, vai descer um pouco. O que aconteceu? Desceu um pouco. Tá. As previsões estão interessantes. Lembrando que esse dado aqui, a gente tem antes de saber esse, tá? Esse aqui é no futuro. Esse aqui você vai saber só no final do dia. Então, esse aqui, por mais que a gente não esteja acertando os valores absolutos, a gente meio que está acertando um pouco o comportamento, né? Bom, daqui para cá ele falou que ia subir um pouquinho, caiu um monte. Aí, a partir do momento ele falou que ia descer, desceu. Falou que ia descer, ficou estável. Falou que ia ficar estável, ficou praticamente estável, subiu um pouquinho. Falou que ia subir, subiu. Falou que ia subir, desceu. Bom, eu vou deixar aqui o julgamento para vocês. Eu falei que esse não era o melhor meio possível de fazer isso e nem a melhor estratégia, mas de certa forma, olhando aqui a nossa previsão final, eu acho que a gente até chegou em alguma coisa minimamente aceitável, né? Eu acho que está melhor do que eu fazendo trade. Eu acho que está melhor que muitos traders por aí que vendem curso de trade. Isso que a gente fez um modelo simples, a gente treinou por uma vez, aleatoriamente, eu coloquei um determinado número de neurônios ali e deu certo. A gente pegou uma pequeniníssima quantidade de dados para uma rede neural. Isso é pouco, 2.000 dados é pouco, a gente poderia ter usado 20, poderia ter usado 200.000 dados, a gente poderia ter treinado isso aqui de hora em hora, de 2023 a 2010, não teria problema. Para rede neural, qual que seria o problema? Só ia demorar para treinar, ia demorar um pouquinho mais, não ia nem demorar tão mais do que a gente treina. Se fosse de hora em hora, de 2023 até lá, poderia demorar um bocadinho para treinar. Mas isso mostra, então, que de certa forma a gente conseguiu alguma coisa. Não conseguimos, não é nada, mas também não é algo incrível o que a gente conseguiu. Mas é uma aplicação, a gente pegou do 0, e chegou numa aplicação final. Agora, esse modelo dessa forma aqui é um modelo um pouco tendencioso, porque ele consegue meio que obter informações de qual época que está pelo valor do Bitcoin, né? Então, se a gente pegar o gráfico como um todo, lá pela volta dos 40 mil, dos 60 mil, a tendência era cair. E ele sabe quando está em 60 mil, então a gente está tendenciando. Talvez uma melhor forma da gente fazer isso seria pegar e colocar as diferenças, né? Em vez de colocar os valores absolutos do Bitcoin, colocar a variação que ele teve no dia. Poderia ser uma estratégia interessante. Poderia, inclusive, ser uma tarefa para a gente fazer, hein? Mas por hoje é só. Acho que a gente teve bastante aula, bastante coisa. E eu vou deixar como tarefa para vocês mexerem nos hiperparâmetros e tentarem minimizar esse erro. O erro final que eu consegui aqui, na minha avaliação simplificada aqui do Bitcoin, que eu fui jogando. Nossa, o que eu joguei? Eu joguei 200 neurônios aqui, né? Qual que foi o erro? Ih, eu apaguei aqui. Mas era na casa dos $500, que $600. Então, fica para vocês a tarefa de mexerem nos hiperparâmetros, quantidade de neurônio, quantidade de camada oculta, funções de ativação e tudo mais, treinamento para tentar diminuir esse erro ainda mais. E quem sabe não dá para usar isso aí para prever o preço. Não façam isso, tá, gente? Essa rede é muito simples para isso, mas dá para fazer algo muito, mas muito melhor. Valeu, até a próxima aula.